Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Escola de Pregadores. Estamos aqui para gravar mais um vídeo a respeito da arte da pregação. Temos boas notícias, já passamos mais de 500 seguidores neste canal, mas ainda precisamos da sua ajuda para continuarmos crescendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre os hábitos de um pregador, mas antes nós precisamos que você que está vendo e ouvindo esse vídeo pela primeira vez, vá lá, inscreva-se em nosso canal, dê um joinha, participe, faça perguntas, façam comentários, porque desta forma você vai estar ajudando a este canal a crescer e a se desenvolver, alcançando novas pessoas, tá bom? Vamos para a aula de hoje. Durante a pregação expositiva temática, o pregador ele desenvolve alguns hábitos bons e hábitos ruins. Mas nesse vídeo iremos falar sobre os hábitos bons que um pregador desenvolve durante a sua mensagem ou a prática da mensagem. O pregador da atualidade deve ter e deve sempre procurar buscar no texto a visão do autor. O pregador não pode colocar suas ideias no texto. Ele tem por obrigação que explorar o texto e o que de fato o texto está falando. Para isso devemos buscar no texto e no contexto, e se for preciso em toda a Bíblia, a real ideia do texto. Essa busca deve ser de forma diligente, precisa e com responsabilidade. Sabemos que o texto bíblico ou os textos bíblicos poderão ser interpretados de várias maneiras e existem várias abordagens para isso. Dentro dessa abordagem das Escrituras e do texto sagrado, utilizamos assim toda a contextualização bíblica. O texto bíblico poderá ser analisado de forma histórica, teológica, literal, verbal, levando em conta, a priori, a visão do autor. Às vezes, teólogo como origem se utilizava da interpretação alegórica. Essa interpretação vai ser rejeitada de Lutero e Calvino. Conhecer as abordagens da interpretação bíblica é muito importante quando vamos fazer uma interpretação de um texto. Na interpretação teológica, procuramos encontrar no texto a essência do verdadeiro autor da Escritura, a saber, Deus. Nessa abordagem interpretativa, o pregador, como pesquisador, porque todo pregador deve ser um pesquisador, ele vai extrair das Escrituras, do texto, conceitos a respeito de Deus e dos seus atos eminentes. Quando fazemos isso, no estudo da pregação, buscamos a essência de Deus no texto, denominamos de uma interpretação teológica. Já na interpretação histórica, o pregador procura no texto a historicidade do mesmo, visando o acontecimento da época, o que de fato ocorreu, quais eram os personagens envolvidos, em que época se deu os fatos históricos, e tudo isso é de suma relevância para a compreensão do texto quando utilizamos da interpretação histórica. Já na interpretação verbal, o estudante, o pregador,
procura no texto o significado das palavras. Sabemos que a Bíblia é um livro antigo, com uma linguagem antiga, cujos seus autores já não estão mais entre nós, para nos trazer uma explicação de certas palavras, mas podemos utilizar de ferramentas interpretativas na busca do significado das palavras originais. Nós, quando buscamos o sentido das palavras originais, estamos utilizando da interpretação verbal. A Bíblia, ela foi escrita em 3 linguagens diferentes: grego, hebraico e aramaico. Seria por excelente termo a compreensão, ainda que básica, dessa língua e iria evidenciar o texto sagrado. Mas sabemos que muitos pregadores sentem dificuldades em adquirir este conhecimento das línguas originais dos textos sagrados, por várias situações contextualizadas, tempo, condições financeiras e outras demais situações. Mas existem outras formas de compreendermos as palavras originais descritas no texto bíblico. Por exemplo, podemos utilizar da Nova Versão Internacional, uma versão que se aproxima muito dos textos sagrados, conhecida por NVI. Então, ela se aproxima muito do original e vai ajudar o pregador a compreender as palavras do texto. Também ele pode usar de alguns dicionários para a compreensão da palavra, se utilizando da interpretação verbal. Na interpretação literal, o pregador procura extrair o real sentido do texto, o que o texto está realmente significando, o que de fato o texto está querendo revelar. Utilizando desta interpretação, o pregador não corre o risco de interpretar as verdades de Deus de forma errada, incorreta, mas pelo contrário, ele vai trazer aos seus ouvintes a verdadeira interpretação do texto. Ele procura evidenciar as verdades contidas dentro do texto, o que realmente o texto está falando. Desta forma, ele passa a ser fiel ao texto e à sua interpretação. Essa interpretação literal era muito utilizada por Lutero e Calvino. Quando olhamos para um texto utilizando a interpretação literária, devemos ter em mente que as verdades por eles apresentadas devem ser avaliadas no momento da aplicação. Por exemplo, quando lemos o texto que Pedro andou sobre as águas, é uma interpretação literal. De fato, Pedro andou sobre as águas. Mas nós devemos ter cuidado no momento de aplicar para os dias atuais, para os dias contemporâneos. Na interpretação do texto, devemos entender o que realmente aconteceu, qual foi o contexto que gerou e que levou Pedro a andar sobre as águas. Mas no momento da aplicação dessa mensagem, nós devemos entender que essa mensagem ela fala de confiança, fala de fé. Devemos ter em Jesus e na sua palavra uma plena confiança e não sair por aí andando sobre as águas. Também o pregador contemporâneo deve estar atento ao pensamento do autor em relação ao texto, o texto por ele trabalhado, e se questionar no momento da interpretação que estiver manuseando a Bíblia ou o texto escolhido para a elaboração do sermão, o que é que realmente o autor está pensando ou estava pensando ao escrever esse texto? O que ele queria trazer no contexto da sua época? A quem ele realmente estava direcionando aquelas palavras? Perguntas como estas irão ajudar o pregador a encontrar no texto o verdadeiro pensamento do autor. E ao encontrarmos o verdadeiro pensamento do autor, traremos para os nossos ouvintes uma real contextualização
do texto escolhido para a nossa mensagem.